Estamos iniciando agora mais uma edição do programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 9h30 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente um tema da atualidade analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando a sua pergunta ou comentário e concorra a um livro espírita. Olá, estamos chegando com mais um programa Semeando a Boa Nova, que é transmitido aqui do Núcleo Espírita O Semeador, da cidade de Santo André, em São Paulo. Você que está nos acompanhando aí, saiba que esse programa conta com a sua participação. Você pode ligar para nós no 997-666-555. Pode também fazer o seu post, colocar a sua pergunta, a sua mensagem aí no chat do Facebook e também do YouTube. Nós estamos aqui diretamente nos estúdios do Núcleo Espírita do Semeador, transmitindo esse programa que está no ar há 25 anos e ininterruptamente, falando sempre para você de um tema da concepção, da abordagem da filosofia espírita de Allan Kardec. Hoje nós vamos falar sobre o perdão, um tema importante, um tema que nos convida a refletir sempre. Portanto, está aqui para falar sobre o perdão a equipe toda montada. E daqui a pouquinho a gente vai ter outros convidados chegando aqui. Bom, durante muito tempo a ideia do perdão estava ligada ao esquecimento. E esse é um tema que exige um maior entendimento da nossa parte. Hoje vamos falar sobre o perdão, com base sempre na filosofia espírita de Allan Kardec. E eu começo perguntando aqui para a nossa equipe. Bom dia, Marinho, prazer estar com você aqui. Bom dia, Toríbio, com alegria estamos aqui mais um sábado de trabalho. Marinho, como é que a gente pode definir o perdão, se a gente quisesse dar uma perspectiva para o nosso espectador aqui, para o nosso ouvinte, de acordo com o Espiritismo? O que é o perdão? Perdão é, como várias coisas ligadas à alma, ligadas ao espírito, a definição clássica, a definição em si, ela acaba sendo difícil, né? Mas nós poderíamos descrever o perdão como um sentimento de amor, um sentimento de compaixão, um sentimento de compreensão daquele que nos ofendeu. Nós vamos perceber que quando Jesus nos ensinou a fazermos as preces, quando ele disse o que nós poderíamos pedir a Deus nas nossas preces, né? Ele, no Pai Nosso, ele colocou o perdão como algo que é universal, né? A gente pede no Pai Nosso para que Deus nos perdoe pelas faltas que nós cometemos, né, pelas imperfeições que nós temos ainda, pelas coisas que às vezes não estão alinhadas com o bem que voluntária ou involuntariamente nós fazemos, né? Mas ele no Pai Nosso, ele diz, olha, perdoa na medida que eu perdoar o outro, como uma maneira de ensinar a gente que dentro da própria lei de causa e efeito, nós não vamos merecer um perdão na medida que nós também não perdoamos o outro. Que a gente vai estar recebendo de volta aquilo que a gente faz. Quer dizer, mais uma manifestação da lei de causa e efeito inserida na prece dominical do Pai Nosso, né? Então nós poderíamos, né, para responder mais objetivamente a sua pergunta, Toríbio, dizer que o perdão é esse sentimento, sabe? É o sentimento de compreensão do ser humano, compreensão do próximo. E que vai ser cada vez maior essa compreensão à medida que nós também nos compreendermos e que também nós nos conhecermos. Porque se nós fazemos algo que não é bom e criticamos o outro que faz a mesma coisa, mostra que nós estamos ainda numa relativa imaturidade de achar que porque eu fiz, né, eu não é importante, mas se o outro fez, é condenável. Então o perdão tem todo esse... Quer dizer, na verdade, o programa nós vamos dedicar o dia inteiro para hoje, falar, né, sobre quer dizer, o perdão, na verdade, ele alinha as pessoas dentro de uma mesma percepção de amor, de reciprocidade. Essa é a tônica do perdão, né? É verdade, Toríbio. Existem várias coisas dentro desse contexto do perdão, né? Existe o sentimento de justiça, né? Existe o sentimento de fraternidade, existe o sentimento de compreensão, mas tudo aquilo está alicerçado numa base que é o amor.
Perfeito. O quanto que eu amo o meu semelhante. O Ok. quanto que eu compreendo o meu semelhante. E nós vamos falar bastante sobre isso hoje, né? Muito bem. Você que está na nossa audiência, muito obrigado se chegou agora. Nós estamos aqui com o programa Semeando a Boa Nova, que está sendo transmitido aqui diretamente dos estúdios do Núcleo Espírita Semeador de Santo André. A equipe que produz esse programa é uma equipe grande, composta aí pelo Anderson, pela Clarissa, pelo Danilo, pelo Elos, pelo Fernando, pelo Flávio, o Acácio está com a gente nos ajudando também aí, o Hélio, a Juliane, o Marinho, a Patrícia, a Paula, a Suzete, o Valdecir, todo mundo aqui nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova, nesse momento, nesta manhã de sábado aqui, falando sobre o perdão. E hoje nós temos também um convidado, que é o nosso querido amigo Sérgio Tadeu Diniz, que está conosco aqui agora. Bom dia, Sérgio, um prazer estar recebendo você aqui conosco, como sempre nos abrilhantando com a sua presença aqui. Um ótimo dia, muito obrigado aí pelo convite, pela participação, muito obrigado, estou muito feliz mesmo. Seja bem-vindo, nós estamos aqui ao vivo falando sobre o perdão. Muito bem, estou me sentindo bem-vindo. Ô Sérgio, aproveitando, fala um pouquinho para o nosso ouvinte. A gente sabe que você estava em outra atividade agora, logo pela manhã. Nós estamos, para você ter uma ideia, sei que está nos ouvindo pela internet e vai ouvir depois o programa reprisado. Nós estamos em plena 8h07 da manhã do sábado. E o Sérgio chegou e ele já estava, e está terminando uma outra atividade. Onde é que você estava? Conta pra gente. Deve você ver, né? A gente não tem o que fazer, fica arrumando serviço. Não é muito delicado perguntar onde você estava, né? Mas não tem problema, se não fosse em casa, né? Se fosse em casa, sim, né? Não, mas como nós sabemos onde ele estava, isso vai ser uma inspiração para aquele que nos ouve, né? Pois é. Nós temos a AME, os Amigos Mensageiros Espíritas, que tem trabalho social na rua, com moradores de rua e mães carentes. E todos os dias, de segunda a sábado, menos domingo, né? De segunda a sábado, a gente entrega para mães carentes e moradores de rua alimentos que sejam pães, né? A gente retira uns pães maravilhosos numa padaria na Avenida Paulista, por volta de 6h30, mais ou menos, e aí a gente entrega. Hoje eu deixei o terceiro trabalho em aberto, porque o trabalho ia começar agora às 8 lá, né? Então eu deixei um grupinho lá realizando. Mas eu entreguei para mães carentes e para um refeitório que atende morador de rua. Só um detalhe, você que está na nossa audiência, percebeu o que ele falou? É um trabalho que é feito todos os dias, Todos os dias, né? Todos os dias os voluntários vão lá. São os mesmos voluntários? Ou são os mesmos. Acho que são mais ou menos uns... Todos os dias, acho que uns 3. Que beleza, parabéns pelo trabalho. Muito bom. É do Grupo Espíritos Mensageiros? A parte social dos mensageiros, Que você também é de lá, né? Sou do mensageiro também, Muito bem, Sérgio, é um prazer estar com você. Muito aqui. obrigado, muito Respira obrigado. fundo aí que nós estamos falando sobre o perdão. Poxa, maravilha de tema, né? Aí, um tema respirar fundo é para você perdoar a gente. Imagina. Perdoe aí, por favor. Eu tô até com a mão cheirando pão. Não consegui nem lavar. Você trouxe um pãozinho pra gente Tem comer bastante, aqui, tem bolo, pão, tem o que quiserem. Tem bastante. E é verdade, tô falando sério. Muito bem. Bom, conosco aqui também a Patrícia, hoje nos ajudando aqui na coordenação técnica aqui do programa. Patrícia, bom dia, como vai? Tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Como é que nós estamos nas redes sociais? Já tem muita gente se manifestando por aí, Patrícia? Temos sim. Bom dia, né, aos amigos aqui da mesa. Nós temos a Nádia Ambrosio, a Nelly Bauer, o Valdeci, nosso amigo, a Márcia Souza. Temos também a Yara Delanossi, a Cláudia Pressetti, a Luísa Vera, a Bel Inserpi, a Sandra Mazo, e aqui os nossos queridos ouvintes aqui já conectados conosco neste tema tão importante. O perdão é um tema realmente muito significativo. Bom, nós estamos falando sobre o perdão. Eu queria já colocar o Sérgio aqui na nossa roda de conversa aqui, Sérgio. Quando a gente fala sobre o perdão, tem uma característica que é muito interessante, porque o perdão sempre ofende alguém, é alguém que ofendeu, foi ofendido, alguém que se magoou, etc. Tal. Considerando que o ofendido é uma vítima, alguém o ofendeu, né? Essa pessoa não tem o direito de ficar magoada, de se sentir ofendida, não tem o direito dela se sentir ofendida, Sérgio? Tem o direito sim, mas o Emmanuel tem uma passagem muito interessante que ele diz o seguinte: a verdadeira humildade, você tem o direito de reclamar, de entrar com a ação, de fazer tudo o que você quiser, tudo, e simplesmente perdoa. Ou renuncia. Então esse é a definição de humildade pelo nosso companheiro espiritual Emmanuel, né? Então realmente todo mundo tem o direito de se sentir chateado, aborrecido, entristecido, mas nós como cristãos temos o dever, né, de buscar uma saída para isso, e a saída para isso é o perdão, né? Quer dizer,
dá para perceber que o Cristo se dedicou bastante ao perdão, né? Quer dizer, tem o direito de ficar magoado, né? Mas ao mesmo tempo, mas também tem a obrigação. A obrigação de reconhecer, buscar um socorro, uma integração, um entendimento, né? Um recurso, buscar uma saída para esse impasse, não é? Porque se a gente não perdoa, vira um impasse, né? Vira um problema. E aí, como é que resolve? Perfeito. Não é isso? Hélio Delanossi, bom dia, Hélio. Prazer estar com você aqui também no Semana Boa Nova. Bom dia a todos e a todas, né? Ô Hélio, o conflito é uma coisa natural nas relações pessoais, né? Principalmente nas relações que envolvem aí pessoas que estão em sentidos opostos em termos de interesse, etc. Tal. O perdão pode ser uma forma de solucionar conflitos também, Hélio? Pode, né? Eu queria, antes de falar, que ouvindo o Sérgio falando que ele está com cheiro de pão na mão, eu lembrei daquela música que fica sempre um pouco cheio de perfume na mão de quem oferece rosas. Sim, né? sim. Né? Você ofereceu pão, está com cheiro de pão, né? Quem oferece rosas, dá rosas, né? Que beleza. É boa associação, né? Sempre poético, né? É boa associação. Mas a rosa já é um nível superior. O pão ainda é para quem está rastejando no chão, né? A gente precisa do pão, mas é o né? alimento. O alimento. A primeira necessidade, né? É, necessidade. É a preservação individual, né? Isso aí. É, muito bem. Então, Hélio, e o perdão é uma forma de solucionar conflitos também ou não? Eu acho que é a única forma, né? Porque enquanto ele não acontecer, o conflito persistirá. Persistirá. E às vezes aí enxergamos até, foi alguns casos em que uma das partes perdoa e a outra não, né? Então ele resolve de um lado e não resolve do outro, né? Porque se você não perdoa, você fica o ressentimento. Você fica ressentindo. Ressentir. Você vai ficar todos os dias ressentindo, remoendo, né? Remoendo, como dizia o caipira, fica remoendo aquela raiva, né? Remoendo aquela raiva, aí o outro já nem lembra mais do que fez, né? E o outro está do outro lado remoendo a raiva, né? Aí pensando naquilo, e isso é muito perigoso até, né? Porque os amigos, os não muito amigos espirituais, nós aproveitam muitas vezes esse estado mental para incutir e para botar mais lenha nessa fogueira, né? E pode levar uma vingança lá na frente, uma vingança maior, né? Aí a gente fica vendo certas atitudes coisas que a gente vê acontecer, mas como é que você faz uma coisa dessa, né? Às vezes ele remoeu aquilo anos, né? Meses, sei lá, semanas, e até que ele acabou tomando uma atitude absurda, né? Absurda, e muitas vezes até inspirado e empurrado, vamos dizer assim, né? Motivado por amigos dele, não muito amigos espirituais que provocaram. Por quê? Por causa do ressentimento e do perdão não concedido, né? Tá, quer dizer, ficou um ressentimento, o perdão não está concedido, se instalou o conflito e aí vai começando um processo de ódio, de mágoa, que pode resultar depois de uma obsessão, se algum deles não tiver mais por aqui, muito Sérgio? Forte, Se for possível, posso relatar. Nós temos, o Mensageiro tem um programa de rádio chamado Mensageiros no Ar. Um percentual muito grande, posso dizer de 80%, daqueles que foram vítimas de outras pessoas, que perderam a própria vida, normalmente alguns jovens, algumas pessoas assim, em todas as mensagens que eles mandaram através da psicografia do Chico, era justamente para que a família deixasse passar. Não entrasse com ações, indenizações, reparações, nada disso. Então eles falavam categoricamente, não façam nada disso. E depois, pensando a respeito, a gente concluiu o seguinte: se você entra com uma ação, você tem que relembrar necessariamente o fato. Depois você tem que transmitir isso para um advogado, que vai transmitir para um juiz, que vai transmitir para outra parte, que a outra parte vai responder. Depois vamos juntar de novo todo mundo, depois vamos para um tribunal, todo mundo vai ficar sabendo. Fique imaginando a aflição do espírito. Está remoendo aquilo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então é uma lógica nesse caminho, nessa diretriz. Porque normalmente que as pessoas que ficam aqui na Terra, quando sofrem um problema desse, pensam em indenização, pensam em coisas assim, não é? E os espíritos são categóricos em dizer, deixem isso, esqueçam, foram executores das leis divinas. Então, em diversos episódios a gente percebe isso nas mensagens que o Chico psicografava, e normalmente de jovens. Então,
Às vezes a mãe queria ficar assim com coisas do jovem, guardar o quarto, por exemplo. É muito comum, né? Quando o filho falece por qualquer motivo. Preserva o quarto da criança, do jovem ali, da criança. Eles diziam assim, desfaçam de tudo. Dê para quem precise. As únicas coisas que devem ficar são fotografias, pequenas recordações, coisas assim. E alguns até diziam o seguinte, logo vou estar de volta. Interessante. Vai de novo. Então. Você sabe, Toribio, Sim, Marinho. com essa história com esse fato que o Sérgio nos lembra, não querendo perder a pecha de contador de causa, né? Aqui é uma disputa, eu e ele, de Forrest casa, Gump né? aqui. É coisa de velho. É uma prerrogativa dos É coisa de mais velho. experientes, né? Coisa de velho. Nós tivemos aqui no Semeador, há muitos anos atrás, uma manifestação mediúnica de uma entidade, um espírito que dizia que havia sido assassinado, né? E pelo jeito era alguém que era conhecido, sabe? A gente não tem detalhes, não tem. E o que ele veio pedir para nós na reunião mediúnica, que a gente nem sabe quem que é, mas ele veio pedir, no desespero veio pedir, para que nós fizéssemos preces para a família dele, que ficou aqui, e que a família parasse de tentar reparar o que aconteceu, porque a família, de uma certa maneira, estava fazendo tudo isso. Estava indo atrás, elas sabiam, a família sabia ou tinha uma desconfiança de quem que tinha praticado, estavam pondo investigadores, estavam pondo uma série de coisas, tudo para de alguma maneira levar para a justiça aquela pessoa que eles acreditavam que havia cometido aquela questão. E ele veio pedir assim encarecidamente, porque ele fala, enquanto eles não deixarem isso de lado, eu estou preso, ele falou, eu não consigo seguir meu caminho aqui, porque todos os dias eu estou recebendo daí do plano de vocês, né, como se fosse um bombardeamento dos sentimentos, né, que esses meus familiares têm. Por favor, rezem para eles, para que de alguma maneira eles se esclareçam e me liberem para que eu possa fazer o que eu tenho que fazer aqui na dimensão espiritual. Então veja que isto que o Sérgio colocou é uma coisa importante, quer dizer, em outras palavras, eu acho que o que nós estamos dizendo aqui é que o perdão não significa apenas um ato de perdoar aquele que está do nosso lado, aquele próximo encarnado que está aqui. O perdão também tem a ver com os espíritos que partiram, que acaba sendo mais difícil da gente, né, saber se a gente foi perdoado ou não. Muito bem, porque quando você busca assim essa chamada justiça, você esbarra na vingança, né? E vingança não é conveniente, né? Justiça seria conveniente você, mas a vingança não. Agora, quando é que uma justiça deixa de ser vingança, né? Ou quando uma vingança é justiça? É muito difícil de você definir, né? Por isso que Jesus recomendou que se alguém quiser demandar-te em juízo, né, entrega para ele a túnica, né? Caminha com ele mais 10 passos, mais 20 passos. Fica junto com ele, né? Você caminha junto, porque como dizer, diz que você só conhece uma pessoa depois que você come com ela 1 quilo de sal, né? 1 quilo, minha sogra falava um saco. Um saco. Não, ela era. É interessante porque comer um saco leva uns 30 anos. Então, olha como é que ela era. Meu Deus do céu. 1 quilo, 2, 3 anos come, né? Ela queria que você conhecesse ela mesma, entendeu? Então, às vezes, você pensa que está certo, né? E se você caminhar um pouquinho junto com a pessoa, você percebe que você não estava tão certo assim, né? Que o outro também tinha um pouquinho de razão naquilo. Enfim, mas fica só uma mensagem aqui que para evitar que justiça vire vingança. Porque se virar vingança, aí o negócio fica feio, né? Muito bem, nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, ao vivo, falando sobre o perdão. Quero lembrar você que todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde ao livro espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, daqui de São Paulo, e também da editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Semana passada, os ganhadores foram o Antônio Sanches Gentil e o Mário Ferrari. Eles vão retirá-lo aqui no Núcleo Espírito Semeador, qualquer sábado, depois do nosso programa. E tá aí uma pergunta para você responder para a gente, já vai a enquete pro ar já. Como é que é a sua relação com o perdão, né?
Para você, o que é o perdão? Perdão é esquecer a ofensa? Ou orar pelo ofensor? Ou não guardar ressentimentos? Vai aparecer na sua telinha aí. Responde pra gente que nós estamos aguardando a sua resposta aí da enquete. E depois a gente dá a resposta geral do como é que foi mais adiante no final do programa. Sérgio Tadeu Diniz é o nosso convidado de hoje. Ô Sérgio, é clássico, a gente já ouviu isso no Evangelho, Jesus fala muito bem, né, a respeito disso, mas sempre quando se fala sobre perdão, não dá para deixar de falar dessa passagem, né? Qual que é o limite do perdão, segundo Jesus, hein? Tem o 70 vezes 7, não é? Mas na verdade é indefinido, né? A questão é indefinida. Diz que uma senhora foi até o Chico uma vez e falou: olha, eu já fiz as contas, tenho o meu caderninho aqui, o meu marido já me ofendeu, tudo que está autorizado no Evangelho, acho que era 490 vezes, né? Aí o Chico olhou o caderninho dela e falou: mas minha irmã, é 70 vezes 7 cada uma das ofensas. Quer dizer, tem muito que perdoar. É muito. Veja, a nossa posição aqui é confortável, porque nós estamos falando do tema, nós estamos dentro do problema, não é mesmo? E algumas pessoas escutam, ficam um pouco aborrecidas até, porque pensam, é que vocês não estão vivendo o que eu vivi, ou o que eu estou vivendo, não é? Muitas vezes pode acontecer isso. Mas a ideia provavelmente do nosso trabalho, obviamente do nosso trabalho, é que a gente possa lançar uma oportunidade para a pessoa pensar a respeito. E aí nós vamos pensar a respeito de um negócio chamado tecnologia do Cristo. Porque a gente está falando tanto em tecnologia hoje, né? Uhum. Qual que é a tecnologia do Cristo? Nós vamos falar até o final do programa, tá bom? Muito bem, a gente vai voltar a falar disso então daqui a pouquinho aí. Isso aí. Mas, Pati, como é que nós estamos nas redes sociais aí? Temos algum ouvinte se manifestando, falando sobre o perdão? Temos sim. Eu vou dar uma passada rápida aqui nos ouvintes que estão aqui carinhosamente, falando bom dia, agradecendo pelo tema. O Robson Geraldo, a Neide Menezes, o Wilson, a Jaque Soares, a Adélio, o Edu Patrício, a Marlene Costa, a Leili Mantovani. E tem vários aqui amigos também que estão conosco. Tem alguns comentários aqui, posso já fazer? Claro, por favor. A Yara Delanossi, ela comentou que tudo que nos acontece é um aprendizado, mesmo as ofensas ou algo assim. Quando compreendermos isso, o perdão é um agradecimento por este aprendizado. A Sandra Masso também colocou que Jesus nos ensinou a perdoar sempre. E a Sandra colocou aqui, Turíbio, um trechinho do livro Pão Nosso, de Emmanuel com Francisco Cândido Xavier. Sim. São 3 linhas, eu vou ler. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações. Coisa linda, quer dizer, esquecer é o máximo para a gente poder viver uma vida nova, né? Isso. Muito bem colocado, Sandra. Obrigada, pela sua contribuição do livro Pão Nosso, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Muito bem. E você está respondendo a enquete que está aparecendo por aí, o que é o perdão, se é esquecer a ofensa, é orar pelo ofensor ou não guardar ressentimentos. Se você quiser eventualmente responder para a gente aqui no chat, pode responder também. Mas responda na enquete, que a gente vai poder pontuar, verificar como é que foram aí as respostas das pessoas, né? Muito bem. Eu quero falar um pouquinho sobre perdão. Ô Sérgio, a gente está vivendo um momento de muitas angústias, as pessoas estão ansiosas, estão passando por perturbações. E de repente, Sérgio, parece que é mais ou menos assim, existe um inimigo que é invisível, né? Que é o vírus, né? A gente não o vê, mas ele está aí aniquilando famílias, tirando vida de entes queridos, etc. E as pessoas vão guardando uma certa mágoa, né? Mas de quem? Não dá para associar com nada, né? Porque é um vírus, é invisível. Então as pessoas acabam criando um certo ódio, né, de alguém. Certo. De alguém, e acabam levando isso para uma pessoa próxima, entre aspas, né? Descarregam isso num ente querido que está próximo, coisas pequenas se tornam vultuosas, etc. Esses pequenos fatos do dia a dia, eles também carecem de perdão? E o que acontece se a gente não os perdoar? Veja, o exemplo que a gente dá da falta de perdão é carregar um saco de pedra. Quer dizer, você está carregando um saco de pedra, você vai daqui ao centro de Santo André.
Ou São Bernardo, São Paulo. Aí você vai pegando toda a pedra que você acha no caminho e vai pondo nas costas. Aí você chega lá com um saco de pedra, com um peso terrível, um negócio terrível, fala, o que você vai fazer com isso? Ah, não sei, não vou fazer nada. Não serve para nada. Não é? Carregar mágoas, rancores, sentimentos assim, não serve para nada, absolutamente nada. Então nós estamos carregando um saco de pedra à toa. Isso é uma linguagem figurada, não é? Mas a gente sabe o quanto é difícil. Agora, é aí que nós precisamos nos aproximar do Evangelho, porque o Evangelho vai dar para a gente um caminho do porquê que nós temos que perdoar, porquê que nós temos que aliviar o coração, o sentimento. Aliás, a medicina do homem também fala para a gente. Quanto mais coisas assim você carrega, mais problemas de saúde você pode até ter, de estômago, intestino, de uma série de problemas, porque você não esquece, você leva tudo a ferro e fogo. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, nesse momento é uma declaração até um pouco polêmica, né? Mas nós estamos vivendo um momento de verificar se nós não estamos tendo que enfrentar o materialismo nesse momento, né? Se nós não estamos em choque com o materialismo. É um convite para isso, né? Então, porque as pessoas, com todo respeito, as pessoas estão esperando um salvador, que é a tal vacina, acreditando que isso vai os tornar imortais. Nós estamos pensando nisso, não é? Claro que ela vai dar um grande alívio, vai liberar um monte de coisa, vai favorecer um monte de coisa. Óbvio, vai ajudar, como tudo ajudou, todos os problemas que nós passamos foram encontrados caminhos, soluções, é óbvio, não é? Mas nós estamos sentindo que nós estamos vivendo uma espécie de materialismo em que as pessoas estão acreditando que as coisas só acontecem por conta de coisas materiais, não é? Quer dizer, pôs a mão, não sei o que, cheirou e pôs na mão no rosto, pôs isso, aquilo, e esquece que nós temos uma lei invisível, né? Vamos dizer assim também, assim como tem o vírus que é invisível, né? Existe algo invisível, né? Existe a justiça divina, a bondade divina, o amor divino que também está aí e está nos ajudando. Então, é importante nós acharmos uma diretriz nesse caminho. Não adianta a gente ficar carregando um saco de pedra, pelo amor de Deus, não é? Agora, é claro, não é, vamos dizer assim, não, eu perdoei, está tudo certo. Não, a gente sabe que isso precisa maturar, precisa construir, precisa desenvolver. É um processo que todo mundo vai encontrar, não é? Mas nós precisamos buscar esse processo, não é? Eu gostei bastante dessa análise que o Sérgio fez, porque começando ali atrás um pouquinho, de que o perdão ele representa efetivamente uma libertação, né? Enquanto aquela expressão que Jesus nos ensinou, né, que aonde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração, né? Então, se nós estamos com um incômodo muito grande de termos sido vítima de alguma coisa, e aquele incômodo nos acompanha profundamente, que nós não conseguimos nos distanciar daquilo, a gente fica carregando aquele ressentimento, né? É claro que existem coisas que são leves, né? Tem coisas que são corriqueiras, que com relativa facilidade a gente acaba esquecendo. Mas tem aquelas coisas mais difíceis, né? Que às vezes pesam no coração da gente. E aquilo passa a ser o foco do nosso pensamento, né? É uma traição que a gente recebe, né? As dores morais, elas cobram muito isso, né? A perda de um ente querido que a gente não consegue superar. Quer dizer, tudo aquilo que pesa no nosso coração, né? Tudo aquilo que ocupa o nosso sentimento de tal maneira, né? Que se a gente não se liberta disso, né? E o perdão é uma das formas de se libertar, nós vamos ser prisioneiros disso por muito tempo, né? Agora veja o que está acontecendo no exemplo que o Sérgio colocou com relação a esse momento de afastamento, de isolamento social, né? Eu concordo com o Sérgio, está sendo um teste para as religiões. Aquelas pessoas religiosas que acreditavam que estavam em contato com Deus porque iam ao templo, porque iam na igreja, iam no centro espírita, iam vamos assim dizer, nas sinagogas, iam aonde está o culto em si, as pessoas que ainda dependem disso para se sentirem bem, elas estão presas de alguma maneira. Não perceberam que a nossa relação com Deus, ela pode ser feita
sem isso, de uma certa maneira. Não estou pregando aqui que a igreja, o centro espírita não é importante, não é isso que eu estou dizendo, não me peguem pela palavra. Claro, né? lógico. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos aprendendo a nos relacionar com Deus de uma maneira que transcende a presença no templo. O templo é importante? É muito importante, porque é lá que nós vamos encontrar corações amigos, é lá que nós vamos encontrar acolhimento, é lá que nós vamos encontrar suporte nos momentos difíceis, é lá que nós vamos encontrar conforto. Tudo isso é verdade, tá certo? Então, portanto, o templo, o centro, a igreja é muito importante. Mas não significa dizer que porque eu não posso ir, que eu estou em falta com alguma coisa. Quando Jesus disse, né, olha, antes de vocês colocarem a oferenda no templo, né, vão haver com aqueles que vocês precisam se realinhar. Vão haver com aqueles com quem vocês precisam perdoar, precisam se entender. Mostrando que era muito mais importante nós estarmos em paz com aquele que nos ofendeu, estarmos em paz com aquele que a gente tem que se ajustar e realinhar, do que ir ao templo e fazer uma oferenda. Quer dizer, então o que você está dizendo, o que nós estamos colocando aqui, está no Evangelho. Quer dizer, é uma coisa real. Portanto, o perdão, ele acaba representando, sim, essa libertação, essa leveza de espírito, né? Acaba representando essa condição de você estar bem em qualquer circunstância, mesmo que você encontre aquele que é um desafeto que você tem. Perfeito. Hélio? Eu queria só aproveitar para convidar, né, os nossos teleouvintes, né? Assim que eu falo. Hoje nós temos web ouvintes, web espectadores. Participantes que facilita. Estão nos acompanhando aqui, né? Estão nos acompanhando. Logo mais, às 10 horas, nós vamos estar aqui por esse mesmo canal, vamos estar falando sobre doenças da alma. Porque existem doenças do corpo e tem doenças da alma, né? Então, as doenças do corpo, o Marinho lembrou muito bem, né? Não é muito difícil de resolver, mas da alma são complicadas muitas vezes, né? Então, o que nos impede de perdoar são as doenças da alma, né? O ressentimento só pode vir por uma doença da alma, né? Tem pessoas que esperam e escolhem, por exemplo, olhar o lado ruim da vida. Às vezes por um período muito longo, né? Às vezes por uma semana. Eu tenho um amigo ou uma amiga que faz isso. Às vezes uma semana ela escolhe o lado ruim do negócio. Ela só vê o lado ruim. Até que eu espero uma brecha para poder falar para ela: olha, você está olhando o lado ruim, começa a olhar o lado bom agora, né? Aí ela desperta, é mesmo, né, sabe? Tem o lado bom do negócio, é que você vê o lado bom e você fica alegre. Você pode ficar triste ou ficar alegre, é uma opção pessoal. Então você considerar uma ofensa de alguém para você não perdoar é uma opção pessoal, isso aí. Porque você acha que aquilo foi pessoal, mas ele fez para mim, ele só faz aquilo para mim, né? Se o cachorro te morde, você considera que você sabe que o cachorro morde todo mundo, ele não morde só um, né? Se for tirar o osso, quem for tirar o osso dele lá, mexer com ele morde, né? Ele morde. E você não fica com raiva do cachorro, né? Agora, se uma pessoa te morde, você não, ela só mordeu porque foi eu, né? Porque foi eu. E aí é que o negócio fica, quando a coisa fica pessoal, né? É isso que nós temos. Nós vamos trabalhar um pouquinho hoje, depois das 10 horas. Depois das 10 horas já aqui. Lá no canal do Núcleo Espírita, O Semeador. Não é aqui pelo Semeando a Boa Nova, lá no canal do Núcleo Espírita, O Semeador. Muito bem, nós estamos com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre perdão. O nosso convidado é o Sérgio Tadeu Diniz, é um atuante tarefeiro do Núcleo Espírita, lá do Grupo Espíritos Mensageiros, que fica aqui no bairro do Ipiranga, né, Sérgio? Na verdade, o Mensageiro não tem uma sede, né? Porque já teve, né? No Ipiranga a gente tem lá umas máquinas que imprimem. Já teve, né? Lá Já teve, verdade. Bom, nós estamos falando sobre o perdão. Deixa eu convidar você a dar a sua opinião. Vai aí no YouTube ou no Facebook e digita aí no chat aí, diz pra gente o que você acha sobre isso. Responde a pergunta para você: o que é o perdão? É esquecer a ofensa? É orar pelo ofensor? É não guardar ressentimentos? Deixa a gente saber o que você pensa também. É muito importante a sua opinião para a gente. Liga para nós, 997-666-555. O Eros está lá guardando o seu telefonema. Patrícia, você disse aí que você tem perguntas de ouvintes, é isso? Só que você precisa falar no microfone, Patrícia. Isso.
Temos duas perguntas. O Rogério Quadros, ele nos pergunta: amigos, já ouvi aquela frase, eu perdoo, mas não esqueço. Aí tem efeito, o perdão não é o mesmo? Sérgio? É interessante. A gente está falando assim de uma construção. Com o alicerce a casa está pronta? Falta as paredes, mas só com as paredes ainda está pronta? Ainda não precisa pôr o telhado. Só com o telhado está pronto? Aí tem os acessórios. Então, esquecer é como se fosse o alicerce, a casa mal acabada, vamos dizer assim, né? Então, nós precisamos ir até o final. É claro que você não constrói uma casa assim de uma hora para outra. Então, se você, já falamos assim do quartinho que você já tem pronto para realizar o perdão, mas se você está na construção do perdão, veja que interessante, que é legal, né? Você precisa entender assim, estou nos alicerces, já esqueci. Daqui a pouquinho vou construir as paredes e tal, daqui a pouquinho isso aí vai acontecer como se nada tivesse, eu vou viver como se nada tivesse acontecido, né? Mas aí quando você terminou a obra. Então a ideia básica é o seguinte, o esquecimento é um dos elementos, mas não são todos, né? É claro que aqui na Terra a gente precisa aplicar qualquer um deles, mas ele é um deles, né? É um deles. Vou dar um exemplo, se é que posso falar mais um pouquinho. Claro. É o seguinte, no trânsito, quem não dirige, quem não está nem aí para trânsito, entra no carro, nem vê as coisas que o motorista percebe, certo? Aí você pega o motorista irascível. Aí ele põe alguém e fala assim, você vai anotando as placas de todo mundo que me fechou, que não deu a seta, que não parou no farol, que parou em cima da faixa. Você já pensou o problema que seria isso? Então a gente, veja, no trânsito é um exemplo interessante, porque as pessoas que não dirigem não enxergam nada, mas o que ele fez? Aí o outro fecha lá, o outro sai do carro para brigar com o outro, fala, mas por que vocês estão brigando? Não estão entendendo, não é? Então, existe uma certa imaturidade a respeito, porque a pessoa não dirige, mas o que dirige também está sendo imaturo, porque ele está achando que vai conseguir corrigir o outro motorista, sei lá, para ele aprender a dar seta, para ele parar no farol certo, para ele fazer as coisas certas. Então, a questão do perdão está mais ou menos semelhante a essa. Por que a gente está dizendo isso? Porque quando a gente não tem a maturidade suficiente, a gente não enxerga muitas coisas. Quando a gente passa a ter essa maturidade, a gente enxerga. E quando a gente consegue vencer essa maturidade, a gente enxerga e não se incomoda. Um grande percentual de pessoas dirigem e chegam em casa tranquilas. Agora tem gente que sai na direção, fica nervoso, irritado, passa mal, fica doente, não quer mais dirigir, não quer mais fazer, não quer. Então, a ideia do perdão é essa, que a gente vá construindo essa maturidade para chegar ao ponto de você ver e aquilo já não te incomodar. Quer dizer, um pensamento meu, pessoal. Talvez a palavra-chave aí, né, Sérgio, seja o que você falou muito bem aí, é aquilo não te incomoda mais, é incomodar, né? Você não se sente mais incomodado com o que aconteceu, né? Você tem que desconsiderar, né? Na verdade, quando você considerar alguma coisa, você vai ter que perdoar. Se você considerou, você vai ter que perdoar. Se você desconsidera, você não tem que perdoar. No caso do trânsito mesmo, né? Eu olho, agora vai ser difícil fazer isso que eu estou falando, porque agora mudaram as placas dos carros, né? Às vezes alguém fazia uma barbeiragem no trânsito na minha frente, tá atravessando, eu olhava logo a placa do carro. Não é da cidade, ele está perdido, ele não é daqui. Olha a placa do carro da frente, né? Você vai ver que ele está perdido, ele não está fazendo porque quer, porque ele não é da cidade. Então você começa a desconsiderar como pessoal. Como ele fez porque ele entrou na minha frente porque ele achou que eu sou bobo, sei lá, achou que... É isso que as pessoas pensam, né? Então você tem que desconsiderar as coisas. Se você considerar, sempre que você considera, você vai ter que perdoar. Então, a evolução é desconsiderar e entender por que é que a pessoa fez aquilo e que talvez você faria também se você estivesse no lugar dela, né? Ok. Marinho? Eu estou achando muito interessante essa análise, esse diálogo que nós estamos tendo aqui, porque sem querer ter o fechamento desse ponto, mas só refletindo junto, diante de uma ofensa, este processo que o Sérgio colocou aqui, nós temos vários posicionamentos que a gente pode ter diante de uma ofensa, né? A gente pode ficar ressentido diante da ofensa, a gente pode ficar desapontado, a gente pode querer justiça diante de uma ofensa, a gente pode querer vingança diante da ofensa, né?
E a gente pode esquecer tendo ofensa. O que eu queria contribuir aqui é de que não necessariamente esquecer representa o perdão. Por quê? Porque nós esquecemos, né? Ainda mais a gente que já está ficando mais velhinho, né? A gente esquece das coisas com uma facilidade enorme. Fala pra você. Tá bom. A pergunta base é assim: já tomaram a vacina? É. Já tomaram? Sim, então tá explicado. E hoje faz 14 dias que eu tomei assim. Mas deixa ele acabar a fala dele, eu interrompi aqui. Ó. Não, o que eu estou querendo dizer é que a lembrança, o esquecimento não necessariamente significa o perdão. Por quê? Porque se eu tenho aquele ressentimento, se eu tenho se eu quero justiça, se eu quero vingança, mesmo que eu esqueça, no dia que eu lembro, na hora que eu lembro, aquilo volta. Aquilo incomoda de novo. Quer dizer, a gente vai falar, isso aí faz tempo, mas ainda um dia eu vou ver a justiça. Ainda um dia vai ter a vingança. Quer dizer, na realidade, o perdão pleno, ele é algo muito difícil, né, Sérgio? Porque ele pressupõe que a gente não fique ressentido, ele pressupõe que a gente confie na justiça de Deus e deixe a justiça de Deus resolver. Ele não quer vingança em nenhuma espécie, ele quer, ao contrário, ele vai orar pelo inimigo, como Jesus ensinou, né? E ele vai esquecer, e o dia que ele lembrar, não vai disparar nada dentro dele, aquilo vai ser uma mera lembrança que está ali, né? Então esse sentimento mais profundo, essa grandeza de alma, que efetivamente se liberta de todos esses sentimentos, é que na realidade vão representar o perdão pleno, né, que a gente tem. Ok. Pati, você disse que tinha mais uma pergunta, né, Pati, que ia passar pro Sérgio, né? A próxima é o Robson Geraldo. Ele pergunta: como sabermos que realmente demos o verdadeiro perdão? É uma situação difícil, né? A gente precisa demonstrar através de ação, né? Não é só palavra, né? Palavra é uma coisa fácil de fazer, né? Então a demonstração, eu acho que é o que autentica, né? Então se você demonstra que aquilo já não te incomoda, que a pessoa, né? Eu acho que a demonstração, né? O ato de demonstrar. Que também pode não ter palavra, não pode ter demonstração, né? Também tem isso, né? Pode ser para ele mesmo, né? A demonstração para ele mesmo. É difícil a gente dizer, né, se a pessoa realmente perdoou ou não, porque a gente vive num mundo de aparências, né, de máscaras, de uma série de coisas, né? Então é uma coisa assim, é uma demonstração, né? Vamos pegar assim um exemplo, sei lá, se eu me lembro de um caso do Chico. Vamos lembrar do Chico, que a gente não perde o caminho, né? É mais seguro sempre. É mais seguro. Tirar a vida do cachorrinho dele. Ele ficou tão chateado, magoado, entristecido. Depois que ele soube que foi, acho que uma vizinha lá que matou o cachorro dele, ele ficou transtornado com aquilo, transtornado. Aí o Emmanuel falou assim: vou procurar outro médium, viu? Vou procurar outro médium, porque do jeito que você está aí, não está dando para trabalhar desse jeito, não. Mas o que eu posso fazer? Falou assim: você precisa saber o que ela gosta, né? Uma coisa que ela quer muito, que ela gosta, dá um presente para ela. Falei, meu Deus do céu, descobriu que era uma máquina de costura. Mas isso há 60 anos atrás, uma máquina de costura custava um automóvel, sei lá o que era uma máquina de costura, né? Aí o que acontece? Ele vai lá, parcela a máquina, dá a máquina para a senhorinha, né? Para poder tirar aquela nuvem que existia entre eles, né? Então, aquela coisa forte, né? Então a gente pensa assim, ele fez uma demonstração para ele mesmo de que ele tinha que esquecer aquilo, que ele tinha que perdoar, que ele tinha que seguir em frente. Porque estava ameaçando, inclusive, o trabalho mediúnico dele, imagina só. Então, a falta de perdão gera consequências assim para a gente que a gente não consegue imaginar, inimagináveis, né? Mas eu penso que essa demonstração é importante, a gente demonstrar, se esforçar por demonstrar. Porque como nós estamos na Terra, já falamos diversas vezes isso, muitas vezes o que acontece? A gente vai ficar com aquilo remoendo um tempo, vai ficar, mas a gente precisa trabalhar para aquilo, trabalhar fortemente, para a gente poder se libertar disso, né? E não é uma coisa muito fácil. Como o Marinho falou, tem situações que as pessoas vivem, que a gente não pode imaginar, a aflição, o problema que uma pessoa causa para outra, né? Então nós temos que trabalhar fortemente para poder se libertar disso, fortemente. E uma das coisas que nós precisamos fazer também é essa, né? É criar situações para que aquilo possa, para que a gente possa se libertar daquilo.
Okay. O caso da máquina, basicamente, acho que foi isso, né? Que aconteceu. Marinho, você ia falar alguma coisa, Marinho? Não. Não? Bom, eu queria aproveitar, ainda só para, dentro do tema, a questão da desconsideração, né? Que quando você percebe que você perdoou, quando você deixou de considerar. Né? Então tem um exemplo que é citado, que você imagina que você está andando na rua, e você, cheio de pacotes assim, já apressado, né? Um final de ano, assim, imagina você no final de ano, cheio de pacote apressado e tal, de repente a pessoa dá uma trombada com você na calçada e derruba todos os teus pacotes, e você, quando você levanta, fica que sujeito desastrado, você vai, olha para você, vai xingar a pessoa, você percebe que é um cego. Trombou com um cego. Aí você faz o quê? Aí fica a pergunta, você perdoa o cego? Ou você desconsidera a trombada? Aí fica a questão. Você não perdoa, você desconsidera. Você fala, poxa, ele é cego. Né? O que você vai fazer? Você pega, a tua atitude deverá ser essa. Para que lado você estava indo, né? Vira o cego para o lado que ele estava indo. Para lá, vira para você. E até às vezes oferece uma ajuda para ele na sequência. Essa deveria ser a nossa atitude diante de todas as ofensas, todas as vezes que nós somos ofendidos, né? Mas nós não conseguimos isso aí. E aí é onde que nós precisamos sempre analisar por que nós conseguimos com uma pessoa, nós conseguimos com o cego e não conseguimos com a nossa cunhada, sei lá, com o nosso cunhado, né? Ou com a nossa vizinha, né? Com a nossa sogra, né? Ou com o nosso pai, com o nosso irmão. Uma pessoa especial tem uma que você não consegue. Aí você tem que ir atrás dessa coisa. Muito bem. Patrícia, como é que nós estamos nas redes sociais, hein? Temos mais amigos aqui, ouvintes queridos, participando. A Fátima, o Edson Lorenzini, a Elisete, a Alzira e mais outros aqui que estão passando. Depois nós temos aqui alguns comentários também bem legais que o pessoal está postando. Tá bom, ótimo. Tá acontecendo um outro Semana Boa Nova aqui, né, na Rede Paralela, né? Muito bem. Bom, nós vamos fazer eu gostaria só, antes de você irmos para o intervalo, Toninho, com a tua licença aí, fazer um registro aqui e um agradecimento especial para a nossa amiga Maria Saboleski. Ela está enviando aqui algumas manifestações de muito apreço pelo nosso programa, que completa 25 anos, completou agora mês passado 25 anos, muito apreço pelo Semeador, que completou seus 30 anos, né? E manifestando como é que ela sente todo esse trabalho e toda essa sintonia que ela tem quando se contacta conosco. Então a gente quer agradecer muito essa manifestação dela e vamos tomar isso não como um elogio, mas como um estímulo, né? Para que a gente prossiga no nosso trabalho, né? Saboleste, um abração para você. Você faz parte da equipe também aqui praticamente, está sempre com a gente aqui também. Aliás, esteve agora com a gente do sábado passado aqui. Um abração para você. Aliás, o programa estava muito bom também. Muito bem. Hoje está o Sérgio Tadeu Diniz com a gente falando sobre o perdão. Sérgio, nós vamos fazer uma paradinha aqui agora, parada técnica aí. Eu vou deixar duas perguntas para você responder no nosso retorno. Certo. A primeira é aquela pergunta que todo mundo faz. É assim, bom, tudo bem, eu perdoei, né? Mas como é que fica a pessoa que cometeu aí o erro, né? Como é que fica a justiça? Né? Bom, essa é a primeira. A segunda, e nos casos mais graves, como lidar com a raiva que a gente sente contra o agressor, né? Então você vai responder isso quando a gente voltar aqui. Você que está nos assistindo, fica conosco, mantenha aí a conexão, que a gente vai voltar já já.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. O programa vai ao ar todos os sábados das 8 às 9h30 da manhã e oferece a você semanalmente um tema da atualidade estudado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando a sua pergunta ou comentário e concorra a um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André. Muito bem, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, ao vivo aqui do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e hoje falando sobre o perdão. E a gente está aqui com o Sérgio Tadeu Diniz. Você que está nos assistindo, manda sua pergunta, esclarece a sua dúvida. 997-666-555 é o telefone para você ligar. Pode também postar aí no chat, tanto do YouTube quanto do Facebook, a sua pergunta, a sua contribuição. Estamos aguardando a sua participação. E responde a pergunta de hoje. O que é o perdão para você? É esquecer a ofensa? É orar pelo ofensor? Ou não guardar ressentimentos? Tá rolando a enquete, aí você vai colocando pra gente aí. Bom, ô Sérgio, a gente tinha deixado para você duas perguntas. Duas perguntas. Vamos lá. A primeira era assim: caso ocorra o perdão, foi dado o perdão, como é que fica a justiça para aqueles que erraram? É interessante, não é? Muito interessante. Mas se a gente pegar Jesus, por exemplo, como é que ficou a justiça depois que crucificaram o Cristo, fizeram tudo aquilo? Meu Deus do céu, não é? É claro que nós temos a justiça divina, pelo amor de Deus, não podemos nunca esquecer disso. Esse é o primeiro ponto. Mas nós somos terráqueos, nós moramos na terra, nos arrastamos na terra e nós queremos saber de uma posição na terra sobre os problemas da terra. O máximo que a gente pode dizer é, o Emmanuel coloca muito bem no livro Religião dos Espíritos, tem uma mensagem que diz o seguinte, que as consequências dos nossos desatinos do passado, elas aparecem para a gente no presente, não é? Então, hoje estamos vivendo limitação, problema, dificuldade, coisas assim, então nós precisamos investigar o nosso passado porque nós estamos associados a ele. E isso nada mais é do que a própria justiça divina sendo aplicada, exercitada e criada. A doutrina espírita nos favoreceu muito com isso. Por quê? Porque nós começamos a entender o que é a reencarnação e para que ela funciona. E é justamente para isso. A gente tirar as pedras do caminho, as pedras que nós mesmos colocamos, né? Bom, antes de eu fazer a outra pergunta para você, deixa eu dar um recado para você que está nos assistindo aí. Hoje está o Sérgio falando com a gente sobre o perdão. Semana que vem nós vamos falar sobre autoaceitação. Estará conosco aqui o Eduardo Miyashiro, que é um companheiro nosso lá da Aliança Espírita Evangélica, é um diretor da Aliança, vai estar com a gente falando sobre esse tema tão importante da autoaceitação. Quero lembrar também que todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Sérgio, a outra pergunta que tinha ficado para você era assim: e naqueles casos mais graves, né? Aqueles casos que envolvem uma mágoa profunda, uma raiva imensa, um ódio mortal, aqueles casos mais graves, como é que a gente lida com a raiva que a gente tem contra o agressor? Eu acho que existe uma terapia, né? A terapia que a gente precisa utilizar-se dela, é ocupar-se, ir numa direção que a gente possa buscar apagar ou esquecer. Então, ocupar a mente e criar uma terapia para isso, para colocar o pensamento em direções melhores. Não podemos buscar leituras edificantes, nós podemos buscar o recurso da prece, porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente fala aqui, é muito confortável a gente estar falando aqui esse assunto, mas existem situações que são muito delicadas, que dificilmente a gente conseguiria ajudar. Mas os espíritos estão aí. A confiança, o fortalecimento da fé. A doutrina espírita nos dá uma condição importantíssima, porque nós sabemos que, primeiro, nós não somos necessariamente vítimas o tempo todo. Se nós somos vítimas hoje, obviamente nós somos algozes no passado, isso é claro e óbvio. Se a gente se colocar do outro lado, a gente já consegue enxergar um horizonte, porque assim, espera um pouquinho, quer dizer que no futuro eu vou ser o algoz dele? No futuro eu vou criar essa situação? No futuro eu vou desequilibrá-lo? Eu vou criar esse problema? Então não é melhor se libertar disso antes?
Então é por isso. Enquanto esteja a caminho com ele. Olha o que Jesus fala. Não é? Enquanto estiver a caminho significa o quê? Porque senão ele vai te levar para o juiz, vai levar para o meirinho, e aí você não vai sair de lá enquanto não pagar o último ceitil. Então o que significa para a gente isso? Pensar o seguinte: se aconteceu alguma coisa, obviamente a gente tem uma associação com isso. Porque a justiça maior, as leis da criação não permitiriam que isso acontecesse se não tivéssemos uma ligação com isso. Não é confortador, mas diz para a gente o seguinte: por que não se libertar disso agora? Esqueça isso, porque no futuro, tem um termo muito curioso que as pessoas sempre falam, né? No futuro a Deus pertence, né? Então é assim, a gente se liberta disso, faz uma força tremenda, preces, leitura edificante, terapia ocupacional, tudo que for possível para que aquilo não fique martelando na nossa cabeça. É o primeiro passo. E depois pensar o seguinte: eu vou continuar nessa situação? Vamos relaxar um pouquinho desse assunto e dizer o seguinte: o pessoal fala que é bom a gente tratar bem a sogra, né? Porque senão, sabe o que pode acontecer? Ela pode vir sua esposa no futuro, né? Então, só para relaxar pior, né? Um pouco, né? Vamos levar, né, desculpe, né? O tema não é para essa brincadeira, mas é o seguinte: se a gente não se comportar como se deve, como cristão, como irmão, uns com os outros, obviamente nós vamos ter que se defrontar no futuro, vamos ter que estar junto, não é mesmo? Palavra do momento: cancela, né? O ato. Cancela o ato. Cancela. Hashtag cancela. Muito bem. Estamos falando sobre o perdão. É assim, não é, Paty? A Paty disse que é. Estamos falando sobre o perdão. E aí, como é que está na rede social, hein, Paty? Conta pra gente. Nós temos aqui a passagem da Nelly, da Santinha, da Regina lá de São Bento de Sapucaí, da Sandra Bronson, do Walter Page. E aqui rapidamente alguns comentários, como a gente fala, né? O Semeando a Boa Nova é um programa aqui paralelo. A Neide Pini, ela fala que não devemos guardar ressentimento, mas quando a gente tentar fazer as pazes, pro outro lado ficar reticente. A Ivone também fala que perdão também é esquecer a ofensa, é não sentir mágoa, é superar. A Márcia fala também que em qualquer circunstância, mesmo nos dias de pandemia, temos que ter fé, a vacina espiritual. E assim nós vamos aqui caminhando com os nossos comentários. E a Fátima, ela está falando aqui parabéns, né, por esse programa que tem ajudado tantas pessoas a conhecerem a doutrina espírita. E ela comenta que para ela, aqui o programa acrescenta tanto conhecimento e agradece aqui todos os trabalhadores deste programa. Muito bom. Ô, Paty, aproveitando que você está com o microfone, conta uma coisa. Quando Jesus estava no seu momento derradeiro aqui, encarnado, porque Jesus nunca foi embora, deixar isso bem claro, né? Ele usou lá a expressão: perdoai-os porque eles não sabem o que fazem, né? E o que Jesus queria dizer com isso, hein? Que Jesus pedia para Deus perdoar as pessoas que estavam fazendo isso com ele, é isso mesmo? Eu acho que ali foi um ato muito misericordioso de Jesus, né? Apesar da difícil circunstância que ele se encontrava naquele momento, ele ainda teve essa misericórdia para com as pessoas que ali estavam envolvidas, de perdoar porque eles não sabem o que fazem. Uhum. Perdoando ali aqueles atos que estavam acontecendo, tudo que estava acontecendo, e até este momento, né? Ele continua aí sempre nos perdoando, é sempre misericordioso, compreende que nós estamos ainda na caminhada, no nosso processo de evolução, e compreende as nossas falhas, né? Mas também eu acredito que nós temos toda a oportunidade de sempre fazer o melhor, de trabalhar com esse sentimento, perdoar, para que nós conseguimos aí ter um processo evolutivo melhor. Legal. Ô Sérgio, a Paty falou uma coisa interessante, assim, perdoar sempre para que a gente possa ter um processo evolutivo melhor. Muito legal isso, né? Agora, na prática. Na prática é um problema, porque o que acontece, né? A pessoa que é ofendida, às vezes ela fica com aquela mágoa, aquele ressentimento. Quais são as consequências da falta do perdão? Para o ofendido, para aquela pessoa que se sente ofendida, ela não perdoa. Qual é a consequência? Quais são as consequências? Você falou agora há pouco aí de consequências físicas, né? Tem consequências não só espirituais, mas também físicas? Talvez a gente possa resumir assim: a falta de perdão é o veneno que a gente toma e quer que o outro morra. É verdade, é verdade. Parece tudo brincadeira. Bom. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Ninguém conhece o Sérgio, sabe de onde ele é, o que ele faz.
Eu também não sei porque que eles me chamam aqui no programa, mas eu já concluí que é o seguinte: não tem mais ninguém para vir, ninguém pôde vir, aí eu tô aqui. Não, então tenha um pouquinho de paciência comigo. Tá? Contrário. Agora, perdoar e esquecer são coisas iguais? Então, nós falamos da construção, não é? Então, o esquecimento faz parte da obra, mas não é toda a obra, né? O perdão é quando você não tem mais resquício. Quer saber se você perdoou? Pensa o seguinte, olha lá, vamos fazer um teste agora, né? Dá a impressão até que eu sou especialista no perdão, né? Na verdade é que eu estou precisando perdoar, mas enfim. Se você toca no assunto, ou se você se incomoda com o assunto, ou com a situação que você viveu, então ainda tem algum restinho de problema lá dentro, né? Então às vezes fala assim, não, mas eu perdoei e tal, mas você escuta um probleminha, você começa a lembrar dele, falar e se arvora e fica irritado, então ainda tem um resquíciozinho lá dentro de problema. Sérgio, deixa eu entrar no assunto mais delicado agora, e sério, em relação ao momento que a gente está passando. Certo. Pessoas estão nos hospitais e alguns desencarnam, né? Felizmente, se é que a gente pode dizer isso, é uma minoria, né, que está acontecendo isso, mas desencarnam. E nesse momento, esses que desencarnam, esses espíritos vão para o plano espiritual, de uma forma às vezes até abrupta, eles não estavam esperando isso, aconteceu a doença, chegou e morreram, etc. Tal. E os familiares não puderam nem ter contato com eles. Nossa. E aí gera uma revolta desse espírito que não pôde ver ninguém, foi retirado daqui abruptamente da família. O que a gente falaria para esses espíritos revoltosos que estão lá, chegando no plano espiritual, a partir do que está acontecendo e que estão vivenciando essa situação de mágoa, revolta, né, em função de terem perdido a vida, de terem deixado os familiares e principalmente porque não tiveram tempo de ver os familiares? Olha, a gente vai pegar aí o exemplo na psicografia do Chico também e dizer para esses espíritos ou para essas famílias o seguinte: os espíritos dão tamanha riqueza de detalhes de suas visitas espirituais em nossas casas, tamanha riqueza de detalhes, diz assim: para de chorar, mãezinha, você fica nos cantos da cozinha chorando. Escuta, pai, poxa vida, por que você não quer sair mais para fazer as suas coisas? Então eles nos visitam, vamos dizer, de lá para cá eles nos visitam, né? E daqui para lá, como é que nós fazemos para visitá-los? Se nós não tivermos num processo de equilíbrio, numa harmonia, como é que nós vamos chegar no plano espiritual através do sono, do sonho, para encontrar-se com esses espíritos? É muito complicado, muito complicado. Então, primeiro, nós precisamos organizar os nossos pensamentos, buscar colocar os nossos pensamentos num determinado eixo, equilibrá-los, e depois a gente pode ter essa possibilidade, encontros através de sonhos, através de boas recordações, porque eles podem nos visitar. Não são todos, e nem imediatamente, porque alguns ainda estão convalescentes, mas eles vão nos visitar, obviamente que vão nos visitar. Então, nos tranquilizarmos e aprofundarmos a ideia da confiança na justiça de Deus. Eu penso assim. Marinho e Hélio gostaria de falar alguma Toríbio, coisa? eu acho que nós temos dois lados aí dessa questão, né? E este lado de quem está aqui, quem fica aqui, que muitas vezes fica com aquele sentimento, poxa, eu não consegui me despedir, eu queria ter pedido perdão por algo que eu fiz, e fica com aquele sentimento de culpa por não ter conseguido, né? São coisas muito sérias, né, que existem, né? Então isso que o Sérgio acabou de colocar é que tenha calma porque o fato do desencarne não significa um desligamento, né, espiritual. Muito pelo contrário, às vezes é até a forma pela qual a gente vai mais à essência do entendimento, através das visitas, né, que os espíritos fazem, através dos sonhos, né? Quantas coisas acontecem espiritualmente nessa situação. Agora, aqueles que ao contrário, do outro lado, partiram com aquele sentimento de que puxa vida, não deixaram meus filhos virem, ou ninguém veio me ver. Às vezes ele não está nem entendendo. Ele não está nem entendendo de que de repente não veio ninguém ali acompanhar aquele momento, né? Nós vamos lembrar que a espiritualidade já tem dado demonstrações da grande mobilização espiritual que existe
para procurar receber essas pessoas, né? Se nós pudéssemos relembrar para aqueles que já leram e aqueles que ainda não leram o livro Nosso Lar, a gente recomenda que façam essa leitura, porque ali a gente verifica com que carinho que os espíritos recebem aqueles de nós que passamos para a dimensão espiritual, aqueles que nós falecemos, tá certo? E aí vem aquilo que foi dito: quanto mais em paz, quanto mais leve, quanto menos bagagem ruim eu tiver na minha mala, a hora de passar para o plano espiritual, melhor vai ser minha condição lá, né? Então, o que a gente pode dizer para esses amigos espirituais que já desencarnaram, que estão, de uma certa maneira, ainda ressentidos pelas circunstâncias, estão ressentidos com a maneira que foram tratados, ou ressentidos porque familiares não puderam ir, né? Que procurem ter confiança em Deus, procurem sintonizar com todos aqueles espíritos do bem que estão, de alguma maneira, ali ajudando a gente, que estão ali procurando fazer desse momento um momento mais fácil, e que devagar a gente vá deixando esse ressentimento de lado e aproveitando, nos sintonizarmos mais com as coisas de Deus, que é um caminho mais adequado para aquilo que está aí na frente, né? E lembrando, né, Marinho, que você colocou muito bem aí, são os dois aspectos. Para quem está lá, desencarnado, que já foi, e está revoltoso, etc., esse ambiente, essa forma de pensar dele, distancia, ele é uma cortina para que impede ele receber ajuda. Faz um teste, né? Você que está desencarnado aí, que está ouvindo o nosso programa, faz um teste. Muda um instante o teu mindset, a tua forma de pensar. Pense em Deus, alivia o coração para você ver como as equipes de ajuda, prece, né? as equipes de ajuda, as equipes de ajuda chegam. E vamos lembrar de novo o Nosso Lar, né? Vamos lembrar de novo a circunstância em que André Luiz, que adquiriu consciência no plano espiritual, do sofrimento que ele estava tendo lá, e que ele parou de sofrer no momento que ele fez uma prece e pediu ajuda. Quer dizer, ele desencarnou numa situação, vamos assim, não ideal, vamos assim colocar, e depois de alguns anos de sofrimento, ele pensou: puxa, eu vou pedir ajuda, vou pedir a Deus uma ajuda, seja lá a forma que ele fez, ele pediu ajuda, e imediatamente ele começou a receber a ajuda que ele precisava, porque ele sintonizou-se. Ele fez isso que você falou, Turíbio. Ele deixou de lado toda a incompreensão. Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz? Para esquecer um minutinho esse tipo de sensação e esperar que a ajuda chegasse, como de fato chegou. Muito bem. Semeando a Boa Nova falando sobre o perdão, e hoje está com a gente aqui o Sérgio Tadeu Diniz. Eu quero lembrar que sábado que vem o Eduardo Miyashiro vai estar com a gente aqui falando sobre autoaceitação. E hoje estamos falando sobre o perdão. Pati, como é que nós estamos aí? Tem ouvinte fazendo pergunta aí, pedindo para falar de temas aí, como é que é? Sim, a Regina Bardella e o Júnior, eles pediram se pudéssemos falar sobre o auto-perdão. Nossa, que legal. Que é isso, hein, Sérgio? Auto-perdão. O auto-perdão, o Chico tem uma frase interessante, se vê que eu nunca consegui verificar onde está essa frase, mas ele diz o seguinte: nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos fazer um novo começo, não é isso? Uhum. Então, a gente errou, se atrapalhou, escorregou, caiu, fez e aconteceu, mas nós podemos sempre recomeçar, né? Cada dia, cada hora, cada momento. Então, eu penso que o auto-perdão está associado a isso. Nós fizemos coisas erradas, fizemos coisas que não devíamos. Sim, aqui na Terra não tem ninguém que não tenha feito. Isso é importante saber, né? Nós vivemos aqui com problemas graves e enfrentamos situações difíceis. Mas é assim, a gente sempre pode recomeçar e pode iniciar de novo, reiniciar, não é isso? Então eu penso que o auto-perdão é basicamente isso. Já aconteceu, agora eu posso começar fazer um novo começo para ter um novo fim, né? Então, fazer um novo começo sempre. Acho que nós podemos partir dessa premissa. Agora, ô Sérgio, perdoar é simplesmente a gente afastar o ofensor da gente? Quando a pessoa fala assim, eu esqueço, mas eu perdoo, mas nunca mais vou me dirigir uma palavra para essa pessoa aqui. Isso é perdão? Esse é o perdão de mentirinha, né? É o perdão fake, de mentirinha, é o perdão falso. É falso, né?
Então, o problema é esse, é que a gente tem as etapas e as construções. Num primeiro momento, você pode fazer força por esquecer, você fez o alicerce, aí você constrói as paredes. Quando você terminar a construção, é sinal de que você, mesmo que se encontre com a pessoa, acontece em família, vamos ser mais direto, não é? Uhum. Às vezes as pessoas têm dificuldades em família, não quer ir no Natal, não quer ir no aniversário, não quer ir não sei aonde, não sei o quê, não quer reunir, não quer tal coisa, porque tem um sentimento, alguma coisa assim. A gente começa construindo com o alicerce, né? Dizer, eu não vou mais cobrar, por exemplo, aquela dívida, eu não vou mais cobrar a dívida porque, paciência, deixar para lá, esqueceu a dívida. Uhum. Só que eu não quero mais encontrar com ele, porque quando eu encontro com ele eu lembro, né? Tem esse problema. Aí você constrói as paredes, fala assim, paciência, né? Se eu encontrar com ele, mas pelo bem da família, pelo bem da nossa união, pelo bem daquilo tudo que nós estamos vivendo, eu vou fazer força para conviver com ele. Começa a conviver, aí você convive não muito de perto, né? Meio de longe. E aí vem o telhado, ao final da obra, praticamente o final sem o acabamento, que é você ir lá e fazer aquele exercício. Tem um exercício muito legal para fazer de perdão, que é o seguinte, que legal. Você começa mentalmente. Então, primeira coisa, você olha a pessoa do outro lado da rua e passa. Aí, mentalmente, o outro dia, você olha a pessoa do outro lado da rua e faz um aceno para ela. Terceiro dia, você olha a pessoa do outro lado da rua e você atravessa em direção a ela e cumprimenta ela. Quarto dia, você olha a pessoa do outro lado da rua, atravessa, cumprimenta ela, dá um abraço nela. Está se aproximando. Isso é mentalmente, né? Mentalmente, calma, vamos com calma, né? Mentalmente, tá certo? Então, em família, a gente vai se aproximando assim, lentamente, porque realmente é difícil a gente dizer assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo, passou, esquece-se e vai em frente. Vamos dar um outro exemplo que é muito para todos nós aqui. Se uma pessoa vem e bate no seu carro, qual é o seu comportamento? Não, ele está errado. Quem está errado tem que pagar, mas ele não quer pagar porque ele fala que está certo. Aí nós entramos num conflito, não é isso? Estamos num conflito. Mas o certo disso mesmo é buscar o entendimento. Eu não sei se vocês sabem, no Japão, 95% dos problemas de trânsito são resolvidos na hora. E 5% são judicializados. No Brasil, 95% dos problemas de trânsito são judicializados e 5% são resolvidos na hora. Então vejam a diferença de cultura, né? Porque para o japonês, uma ação judicial é uma coisa horrorosa. É horroroso. Às vezes tem que mudar até de bairro, para não ficar no mesmo lugar, né? Então nós vamos caminhando para isso, para a gente se entender, não é? Essa é a ideia. Porque às vezes a pessoa está errada, batendo no seu carro, mas tem circunstâncias, né? Quer dizer, foi um acidente, estava a pista molhada, estava a pista com óleo, estava a pista com areia, estava a pista não sei o quê. Eu parei, estou sem a luz de freio, quer dizer, a gente tem que considerar todas essas coisas. E no perdão também tem que considerar uma série de coisas. Pediu dinheiro emprestado. Usou o dinheiro, precisou, estava passando dificuldade, não consegue pagar, porque ainda está vivendo dificuldades, problemas, né? Não consegue pagar, mas comprou um iPhone para o filho. aí você quer matar o familiar, mas aí você pensa assim, é provável que o filho precise para a faculdade, essas coisas todas, né? Mas comprou um carro novo para ele, não me pagou? Talvez esse carro não seja dele, seja da empresa, seja alugado, alguma coisa assim. Quer dizer, a gente tem que achar um jeito de conviver. Aí nós estamos no telhado. O acabamento, nem sei se a gente consegue ainda nessa vida, mas se conseguir nessa vida, nós já temos a tecnologia do Cristo. Bom, nós estamos aqui falando sobre o perdão, e esse aqui que acabou de falar agora é o Sérgio Tadeu Diniz, está com a gente aqui. Pati, nós temos aí os ouvintes que estão passando por aí, conta pra gente. Temos sim, a Eunice Maqueto, a Elinha Martos, e nós temos aqui, Turíbio, uma pergunta do Walter Page. Sim. O Walter pergunta, como perdoar o cônjuge e conviver com ele que traiu com outro relacionamento fora do casamento? E aí, Sérgio, o que nós falamos? Então, eu vou responder para a mulher ou para o homem? Porque para a mulher eu respondo assim, vamos dividir, né? A mulher a gente responde assim. A gente está falando com respeito, né? Para a mulher a gente responde o seguinte, quem é o primeiro... Como é que é a colocação que a gente sempre faz? Quem é a primeira mulher de todo homem? É a mãe. E quem é o primeiro filho de toda mulher? O marido. Tá certo? A gente já está, acho que eles já estão sentindo para onde eu estou querendo chegar, não é? Então é assim, a gente vai percebendo uma necessidade de acolher o filho
né? O filho teimoso, o filho malcriado, o filho rebelde, acolhê-lo da melhor forma possível. Mas é claro que às vezes o filho quer ter sua liberdade, sua independência, aí o problema é dele, né? Mas o primeiro momento é o acolhimento, o esclarecimento e a ajuda. Não é fácil. Nada que nós estamos falando aqui é fácil. De perdão é fácil, tá certo? É fácil falar, né? Então, e aí para o marido a gente pode dizer o seguinte, né? O que acontece? O que aconteceu? Porque alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu. Mas a gente precisa levantar o pensamento e vislumbrar a ideia do Cristo, a ideia do amor do Cristo, né, para com as pessoas. Então, assim, aconteceu porque, eu não sei se isso é verdadeiro, mas eu ouvi falar que o homem convive com 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres, mas a mulher não consegue conviver com 2 homens. Quando ela tem um problema com o homem, ela se desfaz do outro, quase que imediatamente. Ela sai de um relacionamento, ela não fica. Né? Então aí é um problema entre o casal, que houve lá um problema e obviamente vai deflagrar na separação, óbvio, né? Lembrando, para a mulher, né? Para o homem muitas vezes não. Lembrando que essas situações são situações muito próprias de cada pessoa, né? De cada um, né? E que tem que haver um conserto em algum momento, tem que haver um ajuste, né? Dessas situações de mágoa, de traição, tem que haver um ajuste, né? Tem que existir em algum momento, senão o espírito não consegue evoluir com isso que fica pesando, né, Marinho? Sabe, Toribio, eu tenho a impressão que essa pergunta do nosso amigo, né, companheiro Walter Page, ela não difere de nenhuma outra circunstância, né? Porque quando a gente fala de perdão, nós não estamos qualificando o perdão para isto ou o perdão para aquilo. Nós estamos falando de sentimento, né? Todas as vezes que nós temos um sentimento ferido, todas nós temos um sentimento ofendido, e pode ser por qualquer coisa, tá certo? Pode ser no campo afetivo, né? Não só no campo matrimonial. Quer dizer, muitas vezes um amigo, por alguma razão de interesses, trai o outro amigo, né? Não é pelo relacionamento afetivo que está lá, o afetuoso que está ali, é por confiança, né? Então nós estamos na realidade aqui falando de confiança, estamos falando de decepções, estamos falando de sentimentos, de ressentimentos por falta de uma agressão, né, que possa... Então a maneira que cada um de nós recebe aquela decepção, a maneira que cada um de nós recebe aquela, entre aspas, agressão afetiva, né, transcende a questão do matrimônio, transcende a questão. E aí a questão que se coloca é como que eu reajo a isso, como que eu vou superar. Então o que o Sérgio nos traz aqui, eu acho muito importante, é no sentido de que nós nos preparemos para isso, né? E perdoar não significa dizer que a gente aceita o que foi feito. Isso é uma coisa importante também. Tem pessoas que acham que porque eu estou perdoando, eu estou sendo conivente com o que foi feito. Já me perguntaram uma vez, né? Falaram, poxa vida, mas você está perdoando essa pessoa? Quer dizer que você está dando uma alforria para ele? Quer dizer que você está aceitando o que ele está fazendo? Não. Vamos ver o exemplo do Cristo, né, Sérgio? Naquele momento supremo, que a agressão que ele estava tendo, nossa, porque a gente não sabe, nós, aqui, 2021, onde é que nós estávamos no dia que ele foi crucificado, né? Ele vendo aquela turba toda optando para que ele não fosse poupado, tá certo? E qual foi o posicionamento que ele teve? Muito mais do que o perdão, foi uma compreensão, quer dizer, ele tinha noção clara da justiça divina. Ele tinha noção clara de que aquilo que estava sendo feito era alguma coisa que as pessoas iam ter que responder por aquilo. Ele estava consciente? Ele estava consciente, nossa Mãe de Deus, eles estão tomando uma decisão que vai ter consequência. Estão tomando uma decisão aqui que vai pesar sobre eles, né? Então o que ele fez? Ele pediu ao pai, para o pai perdoar eles, né? Falando, olha, tem dó deles, viu? Porque eles não estão bem sabendo o que eles estão fazendo. Quer dizer, então vejam o sentido do verdadeiro perdão, que é aquele que... Isto me lembra, numa proporção
desculpe entender um pouquinho, Tori, Sim. isso me lembra de uma proporção talvez um pouco mais próxima da gente, um caso que nós tivemos no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, que uma criança ficou amarrada num carro, e o carro fugindo com a criança, e a criança por quilômetros estava sendo ali Esquartejada ali, né? esquartejada ali, vilipendiada ali, por sendo arrastada pelo carro. E que depois de alguns dias, a mãe da criança manifestou-se dizendo que perdoava aqueles agressores. Não sei, talvez muita gente vá lembrar disso. Porque ela dizia, olha, eu tenho noção do que vai acontecer espiritualmente com essas pessoas. Não sei dizer se ela era espírita ou nem importa. O que importa é o sentimento que a criatura tinha de saber que a justiça de Deus, de alguma maneira, iria trazer aquele... E ela estava se condoendo daquilo que eles iam sofrer, né? Que talvez é uma colocação que a gente tem que fazer, porque quando nós somos agredidos, a gente não pede para o agressor, a gente não pede para ele sofrer menos, a gente não pede para ele sofrer a consequência, ao contrário, a gente às vezes reforça, né? E fala, né? Deus vai te castigar, Deus te castiga, não sei o quê. Quando, na realidade, uma das maneiras de você mostrar o perdão é você mostrar que você preferia que ele não sofresse tanto. Muito As bem. mensagens dos 5 falam isso, né? Fala. Quando o jovem diz, olha, eu prefiro ter sido afetado do que ter sido o outro que impôs aquilo que está ali, né? Hélio. Não, eu ia falar só que a ciência do comportamento, né, ela compreende e classifica, inclusive, a dor da exclusão. Diz que a dor da exclusão é a maior dor que um ser humano consegue suportar. Diz que a dor física é a dor dos nervos trigêmeos, que é a maior dor que você suporta. Aí você desmaia, né? A partir daí você já desmaia, você não sente mais dor. Diz que a dor da exclusão é comparável à dor dos nervos trigêmeos. Uma dor da alma. Quando você se sente excluído, o Marinho estava falando, você se sentiu excluído. Você foi deixado de lado. Por quem? Depende de quem foi que te deixou de lado. Isso dói muito. É uma dor muito forte, né? E no caso de um cônjuge, por exemplo, é uma senhora que dedicou toda a vida dela e se entregou, renunciou à mocidade, renunciou às noites de sono para cuidar de uma criança, se desgastou, de repente ela desgastou o corpo físico dela e ela se vê trocada, por exemplo, por uma moça mais jovem, o marido troca uma moça mais jovem, bonita, ela pode sentir essa exclusão, ela pode se sentir excluída. Gente, isso dói muito. Isso dói muito. Vocês não vão entender que vai ser fácil ela chegar e falar, eu entendo. Não é o caso da traição que a gente conversou agora, que o Sérgio explicou eu pra entendo, perfeito. Não vai entender. Não é simples assim. Vai ser difícil. Ela vai ter que passar. Daí as vidas sucessivas são importantes, nós entendemos as vidas sucessivas, saber quem é meu marido, quem é minha mulher, por que eu estou junto com ela, né? O que aconteceu antes, por que nós viemos juntos, sabe? Esse conhecimento todo vai ajudar muito nesse entendimento, para que essa exclusão ela seja entendida, e uma vez entendida a exclusão, e suportada, né? Muito bem. Sérgio, o que a gente faz quando a gente, por mais que a gente deseje, a gente não sente que é capaz de perdoar? É tão difícil, né? Nós falamos aí de procurar ocupar-se, criar uma laborterapia em algum sentido, em alguma direção, não é? Eu penso assim, procurar através da prece é um caminho, um recurso, mas eu estou achando aqui situações assim difíceis mesmo de poder exemplificar. Porque quando a gente não acha o caminho, é sinal de que nós estamos ainda precisando de evangelho, de tecnologia de Jesus. Qual que é a tecnologia de Jesus? E o Espiritismo... fala da tecnologia de Jesus. Né? A tecnologia de Jesus é o amor. Vou dar um exemplo aqui pequenininho para a gente entender. Talvez faça parte, né? Que é o seguinte. Se a gente tem um neto, por exemplo, ele vem e chuta a nossa canela, puxa vida, você vai machucar o vovô, aí pega ele, dá um abraço, tudo, né? Aí um estranho pisa no nosso pé no ônibus. Qual que é a diferença? A diferença é que a gente tem muito amor pelo neto. E não tem nenhum amor pelo semelhante lá, né? Então, o que a gente pode fazer para equilibrar isso é a falta do sentimento cristão, que é a falta do sentimento do amar ao próximo.
É isso que nós temos que construir. Quanto mais você ama o próximo, mais propício você está de não se incomodar com as coisas que ele te O faz. Espiritismo pode ajudar nesse sentido? Mas é nesse caminho que a doutrina veio mostrar pra gente que nós, primeiro, não estamos sozinhos, não estamos pela primeira vez, temos uma família imensa, né? Temos um monte de coisas ao nosso redor que a gente nem sequer imaginava. Porque até então a gente vivia cercado, nas muralhas da família, né? Tudo era família, era o filho que ia fazer, que ia acontecer, que é só família, família, família. Mas agora nós fomos, com a doutrina, nós começamos a olhar para além da família. A gente começa a olhar os necessitados, as pessoas que estão vivendo problemas, as pessoas que estão em todos os níveis de vida. Então a gente começa a ver o nosso semelhante de uma forma diferente. Então, a falta do perdão, a gente pode associar um pouquinho, posso estar errado nesse pensamento, mas a gente pode associar um pouquinho à falta de amor ao semelhante. Porque quando a gente ama, não é? A gente tem mais facilidade. Quando a gente não ama, a gente tem menos. Quer dizer, e por que a gente não ama? Porque a gente tem sentimentos como orgulho, egoísmo, uma série de outras coisas. Mas eu penso assim, procure arrumar formas de amar os seus semelhantes, de uma forma genérica, né? Então é assim, começa com tolerâncias, com pequenas a construção, como a gente dá o exemplo da construção, ela nunca você faz ela totalmente de uma vez só. Então começa construindo, né? Vamos devagarzinho construindo. A Casa Espírita oferece o trabalho social. O trabalho social é uma construção de amor, porque você está trabalhando, fazendo alguma coisa para uma pessoa desconhecida, não é? O que aquela pessoa fez? De repente aquela pessoa fez coisas horríveis aí e você não sabe, mas você está ajudando-a. Então a ideia é a construção de amor pelo semelhante. Essa é uma ideia, né? Pati. A Marli Albuquerque fez uma importante consideração aqui para nós lembrarmos da oração de São Francisco. Né? Na oração de São Francisco, um trechinho dela é o perdoando que se é perdoado. E o Helder também comentou que o perdão é um exercício diário. Perfeito. Aliás, Pati, aproveita e conta pra gente quem são os ou as ganhadoras do livro de hoje. Quem são, hein? As ganhadoras são a Marli Albuquerque e a Sandra Mazo. Parabéns, Marli, parabéns, Sandra. Vão retirar os livros aqui no Núcleo Espírito Semeador, qualquer sábado, logo depois do programa, às 9h30, Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Bom, saiu aqui o resultado da enquete. Antes de eu dar o resultado da enquete, deixa eu passar aqui pela mesa. Vocês têm 5 segundos para responder só cada um. Para você, o que é o perdão? Esquecer a ofensa, orar pelo ofensor ou não guardar ressentimentos? Quem quer começar? Para mim, não guardar ressentimento. Não guardar ressentimento. Desculpe, Não, perfeito. Concordo com ele, não guardar ressentimento. Hélio. Não guardar ressentimento, desconsiderar, né? Isso, cancelar. Marinho. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, pois é o que ganhou. A enquete deu o seguinte, ó, esquecer a ofensa, 3%. Orar pelo ofensor, 24%. E não guardar ressentimentos, 73%. Aí vocês vão falar assim, por que você não respondeu? Porque eu respondi aqui, no Face. E a minha resposta foi orar pelo ofensor. A minha resposta foi essa. Muito bem. Com tanta certeza, assim. Eu respondi ali. Bom, Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Você quer dar alguma dica de algum livro, alguma coisa para alguém aí sobre esse assunto? Olha, o senhor Marinho falou sobre o livro Nosso Lar. E a gente vai reforçar o nosso lar. Porque no nosso lar, não sei se vocês lembram aquela questão da mãe do André Luiz, que ela ia reencarnar para atender as 2 senhoras que tinham sido conhecidas do pai dela, do marido dela, né? Mas o Nosso Lar também tem em filme. Mas eu vou dizer uma coisa, o filme é 10% do livro, tá bom? Se você tiver possibilidade, assista o filme, é bonitinho, aí, um domingo, uma horinha que você pode, tem aí nos meios aí, de fácil acesso. Mas não deixe de ler o livro, porque lá no livro nós temos muitas questões que nós estamos lidamos aqui hoje. Então esse é o livro que a gente pode indicar para hoje, que é o livro Nosso Lar, do André Luiz. É muito gostoso de ler esse livro, é romanceado, e a gente, se perceber, vamos ver tanta coisa interessante lá. Muito bem. É uma porta de entrada, né? Uma porta de entrada. Uma porta de entrada para todo esse entendimento e tudo que você vai poder aprender mais para frente, né? Muito bem. Nós estamos aqui nos instantes finais do Semana Boa Nova. Sérgio, uma palavra só para resumir tudo que a gente falou aqui hoje. Palavra especial, uma só. Uma só. Amor. Amor, que está associado tecnologia do perdão. Cristo. Perfeito. Olha, a Marli está dizendo que já ganhou o livro. Obrigado, Marli, que pode escolher outro. Então, sorteia outro aí.
É o sorteio automático aí. O Walter Page. Então o Walter ganhou o livro, vai retirá-lo aqui no Semeador, junto com a Sandra Mazo, os dois ganhadores de hoje. Muito bem. Hoje estivemos com o Sérgio. Obrigado, Sérgio, por ter estado conosco aqui. Foi muito útil a sua vinda muito aqui, obrigado. muito proveitosa. E venha quando quiser. Sábado que vem, o Eduardo Miyashiro vai estar com a gente aqui falando sobre aceitação. Este programa aqui estará sendo reprisado hoje às 18 horas lá na Web Rádio, www.webradio.osemeador.org. Fica uma dica para você aí. Pega lá o livro O Ave Luz, do Tio Nunes, capítulo O Perdão. Imperdível. Leia, tá? E uma boa semana para você, ouvinte.